Oiê! Seja bem-vindo ao primeiro episódio do Aperta F5 no ano de 2025. Como nós sempre costumamos dizer, para você se manter atualizado, você tem que apertar o play nesse podcast que você está ouvindo agora, geralmente a cada 15 dias, que é quando nós trazemos novas atualizações em formato de episódio. E para a gente começar esse novo ciclo, esse novo ano, essa nova oportunidade, que são os próximos 300 e pouquinhos de dias, eu vou começar com uma pequena atualização para vocês no nosso próprio podcast. Se você já escutava a gente há um tempo, você já acompanha a F5 de 2021 até 2024, você sabe que o nosso podcast sempre foi composto por duas pessoas que falavam, traziam temas, ouviam as opiniões de vocês, enfim, que sempre estavam junto com vocês para trazer os melhores assuntos para se tratar no mundo do entretenimento. Mas, como disse Carlos Alberto Hang, a vida está em constante movimento. Ela é conversão e é mudança e algumas outras coisas que ele disse. A questão é, as coisas mudam. E aqui não é diferente. Então, a partir deste episódio que você está ouvindo agora, provavelmente fazendo a sua caminhada, tirando aquele momento para desestressar do dia provavelmente caótico que você teve, porque o ano sempre começa de uma forma mais puxada, né? A gente sempre tem que sair daquele mood de final de ano e trazer as nossas responsabilidades de adulto de volta. A partir desse episódio seremos apenas eu e você. Eu, Micaele, trazendo assuntos, discussões saudáveis sempre, e você participando desses assuntos, trazendo as suas opiniões e continuando sendo um grande ouvinte especial aqui da F5. Então essa era a atualização para a gente começar o nosso ano. Não se preocupem porque as bases que foram construídas desse podcast continuam as mesmas, então ele continua sendo um espaço para você falar sobre as coisas que você gosta, ser respeitado, né? A gente sempre pregou isso e eu vou continuar pregando sempre, que esse é um espaço para você falar do que gosta e ser respeitado por isso, mesmo que a sua opinião seja muito divergente daquelas que podem formar algum senso. Beleza? Então continua aqui comigo, que a nossa roda de conversa vai continuar sendo um espaço meu e seu. Eu, Micaele, sou a produtora do Aperta F5 e me comprometo com você que os nossos temas vão continuar crescendo cada vez mais e sendo cada vez mais atraentes e melhores. Estamos atualizados? Espero que sim, porque agora nós vamos entrar no tema desse primeiro episódio. E quando eu pensei no que poderia abrir o ano de 2025, eu acho que eu não poderia começar com uma das coisas que o Aperta F5 mais prega, que é a leitura. Mas esse é um dado um tanto preocupante. Se vocês sabem, caso vocês não saibam, eu sou uma leitora de romance e leio muito. Eu leio desde os meus 12, 14 anos. Comecei com fanfics, porque se você também não ouviu alguns episódios atrás, eu sou muito fã da One Direction, e aí 2012 foi o ano que eu descobri, enfim, a gente seguiu aí lendo muitas fanfics, e aí chegou na minha adolescência um pouquinho maior, né, ali pros 14 anos, eu parti pros livros, comecei com a saga Crepúsculo, e desde então eu não parei. Minto, na verdade eu comecei ali um pouquinho antes com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, foi um dos primeiros livros que eu li na vida, e aí eu engatei de vez com a saga Crepúsculo. E eu trago esse tema aqui porque foi um tema que ainda me deixa um pouco preocupada, né? No ano passado, né, no final de 2024, no mês de novembro, o Instituto de Inteligência em Pesquisa e Consultoria divulgou que os brasileiros estão lendo menos. Esse instituto ele realiza pesquisas para entender como é o comportamento dos leitores aqui no Brasil. E essa pesquisa demonstrou pela primeira vez, desde que ela começou a ser feita, que aproximadamente 7 milhões de brasileiros deixaram de ler no último ano. E aí esse número foi uma comparação com a edição realizada em 2019. Então, né, são selecionados ali alguns anos e o último tinha sido 2019, antes de 2024, e nós perdemos 7 bilhões de leitores. E aí eu vou explicar para vocês agora um pouquinho de como
né, de como eles fazem essa pesquisa. Então, assim, eles entrevistaram 5.000 pessoas e a média de leitura foi de apenas 0,82 livros lidos. Em sua sexta edição, essa foi a primeira vez que o número de leitores não foi maior. Então, durante todo o processo de pesquisa, 2024 foi a primeira vez em que nós lemos menos. E de acordo com esse mesmo estudo, 53% dos brasileiros não leram nem mesmo uma parte de uma obra nos últimos 3 meses que antecederam o estudo. E lembrando que, assim, não é considerado um gênero específico, tá? Então são levados em conta livros impressos e digitais, além de incluir todos os gêneros literários. Seja a Bíblia, a Torá, o Alcorão, romance, fantasia, drama, autoajuda, e vocês podem citar outros aí que talvez eu não esteja me lembrando agora. O fato é que não há exclusão de nada aqui. Dos pesquisadores, ele colocou que, abre aspas, se consideramos somente livros inteiros lidos no período de 3 meses anteriores à pesquisa, o percentual de leitores é ainda menor, de 27% dos brasileiros. E aí, continuando para entender o comportamento dos leitores, eles colocaram que 24% dos leitores leem por gosto pessoal, 15% pela distração que traz a leitura e 15% por atualizações culturais ou conhecimentos gerais. Então, continuando esse estudo, além de lermos menos, eles também levantaram esses números de como é o comportamento do leitor. Mesmo assim, nós ainda tivemos uma diminuição considerável em todas as faixas etárias e classes sociais e também os níveis de escolaridade. Então, assim, a perda ela foi completa. Nós perdemos no quesito de números de leitores, de idade, de gênero, de classe social, foi uma perda muito, muito grande. E aí a pergunta que não quer calar é: por que isso acontece? E eu vou deixar uma opinião bem pessoal agora. Você não precisa concordar, mas eu acho que recentemente eu tenho percebido muito isso por estudar um pouco comportamento assim de consumo. Foi um momento da minha vida que me pediu esse estudo e eu percebi, assim, na verdade, eu acho que já é uma percepção meio que total nossa de que, né, nós estamos avançando para uma fase social onde a tecnologia, ela nos dá tudo muito fácil, né? Nós estamos ali a um deslizar de dedo, a 15 segundos de pesquisa, e eu acho que isso trouxe esse senso de tão imediatismo, assim, da gente querer as coisas tão rápido, que uma leitura né, uma leitura prazerosa, que exige tempo, que exige concentração, que exige deixar a notificação de lado, ela acaba se tornando uma prioridade. Isso é culpa da tecnologia sozinha? Não, porque nós temos acesso à tecnologia, mas nós determinamos como agimos com ela. E em boa parte também é porque eu acredito nesse empobrecimento do conhecimento. Não sei se eu tô colocando o termo certo, mas o que eu quero dizer é: quanto mais nós avançamos com a tecnologia, mais nós perdemos no quesito crítico, no pensamento crítico. Eu acho que provavelmente gerações mais novas vão discordar bastante desse meu pensamento. Eu não sou muito velha, mas é que assim, eu peguei a época que nós fazemos pesquisas por livros, apresentações de PowerPoint sem inteligências artificiais, onde nós tínhamos que pesquisar o tema, colocar no PowerPoint, fazer o design ali, naqueles designs prontos que a gente achava lá no Microsoft e ponto. E uma outra parte de mim também acha que as pessoas estão lendo menos porque elas acreditam que isso é algo não tão prazeroso quanto aquela rápida injeção de dopamina que as telas dão. Mas é que, na verdade, eu tenho a sensação de que nós não encontramos a leitura certa. Pra mim é meio que inconcebível a ideia de que nós não estamos... que nós não gostamos de ler, que as pessoas não gostam de ler. E não sei se eu tô sendo muito generalista quando eu digo isso, mas eu consegui comprovar isso no meu ciclo quando eu encontrei pessoas, amigos meus, que falaram assim: Micaela, eu não gosto de ler, não é a minha vibe, não é algo que eu me identifique.
E eu falei assim, cara, não é possível isso, gente, porque eu amo a leitura. A leitura me salvou de diversas formas. A leitura me salvou de pensamentos, assim, muito tristes, para não dizer o mínimo. Me ajudou em diversas fases da minha vida. E eu vejo o reflexo da leitura em todos os quesitos, em todos os âmbitos que envolvem a mim como pessoa. No meu trabalho me deixou mais criativa, na minha vida pessoal me trouxe benefícios que eu não vou citar todos aqui, porque senão vai ficar um monólogo muito chato. Mas a questão é, eu falei assim, pô, a gente tem que encontrar um gênero de leitura que você gosta. E aí de um tempo pra cá, eu leio muito, e aí eu leio muitos gêneros, e eu falei assim, do que você gosta de assistir? Aí a pessoa falou pra mim, eu falei, cara, eu acho que eu tenho um livro que você vai gostar. Eu tenho um amigo que eu gosto muito de citar, um amigo muito querido, que ele passou de não ler nenhum livro, fazia anos que ele tinha lido um livro, passou a ler 4 livros num ano, e assim, foi um período de um intervalo de mais ou menos 4 meses, então ele começou a ler um livro por mês, e a gente segue nisso. E aí, isso foi lá em meados de final de 2022, 2020, perdão, de 2023. Quando foi em 2024, ele continuou nesse mesmo ritmo, e aí tem suas pausas, porque a vida também, né, tem certos momentos que a gente precisa parar um hobby aqui e depois voltar. Eu não consigo me lembrar exatamente o número de livros que ele leu no ano de 2024, mas foi mais ou menos uns 10, talvez. Então, pra alguém que não lia nenhum, isso aqui é muito gigante. E aí essa notícia, essa questão dos brasileiros estar lendo menos, me magoa muito, porque eu, como leitora, queria que todo mundo lesse. Que a gente, assim, né? A gente gosta de uma coisa e quer que todo mundo participe disso. E foi uma notícia que me pegou muito, porque eu falei assim, nossa, eu não percebi isso, porque né, minha bolha é tão fechada nesse ciclo de leitura e tudo mais. E aí eu tava vendo um vídeo no TikTok, tava navegando, e como eu consumo muito isso de leitura, apareceu uma, uma influenciadora de leitura, eu não consigo me lembrar o nome dela agora, mas ela falava uma coisa que me tocou muito. Um dos pontos desse vídeo era que, primeiro ponto, se você que é leitor, provavelmente você não sentiu essa diferença, porque os algoritmos trabalham para entregar aquilo que você gosta. Então, se você já é leitor, costuma ler, segue pessoas que leem, segue escritores, autores, você não percebeu isso tanto, porque o seu algoritmo vai te entregar isso. E eu fiquei, caramba, é verdade, então é por isso que eu não tive essa percepção. E aí, no meu ciclo social, meus amigos, né, nem todos leem, mas assim, as pessoas mais próximas a mim são as pessoas que leem. Nesse vídeo, ela fala algo sobre como a leitura é um ato político. Nossa, mas como assim um ato político? Eu lendo meu livrinho de romance, isso é um ato político? E aí ela explica que sim, é sim. Ela cita que isso é sim um ato político, porque a leitura ela traz o senso crítico, a forma de pensar, de enxergar outros pontos de vista. E como esse dado dessa pesquisa é muito triste e preocupante para a educação do nosso país. E aí ela fala, nossa, mas livros de romance, livros de fantasia, ela não lembro se ela cita, mas ela fala de romance especificamente, como é que os livros de romance podem ajudar a pessoa num pensamento crítico. E aí ela volta um pouco na história e cita lá uma pessoa que é muito conhecida, uma escritora que é muito conhecida, não só por quem gosta de romance, mas provavelmente você já ouviu ela em algum momento da sua vida, que é a Jane Austen. Então, na época que Jane Austen começou a escrever, nós sabemos que naquele período as mulheres não tinham permissão para quase nada, a não ser ficar bonita, se casar, engravidar e ter filhos para assim garantir um futuro, né? Mas a Jane Austen, fora da sua curva, como nós já sabemos que ela era, começou a escrever romances. As heroínas eram diferentes do padrão da época. E com isso, ela começou escrevendo por um pseudônimo. Depois ela começou, muito tempo depois, os livros dela foram divulgados com o nome dela. A questão é que o fato da Jane Austen ter escrito romances onde suas heroínas, onde as suas personagens eram diferentes, fez com que a alfabetização feminina crescesse exorbitantemente. Eu não vou conseguir trazer esse dado agora, mas talvez a gente possa estudar isso no futuro, num próximo episódio da F5. O fato é que Jane Austen ajudou
a alfabetizar muitas mulheres com os seus romances, com as suas personagens, com as suas histórias contadas ali no seu ponto de vista. Eu lembro que ela também cita a Emily Bront, a escritora de O Morro dos Ventos Uivantes, que hoje é um dos livros clássicos quando nós pensamos em literatura. Outro ponto que ela traz também nesse vídeo é sobre como hoje, para ler um romance, mesmo que não seja um romance amoroso, a gente só consegue isso através de um ato de resistência de uma mulher. E aí ela cita como. Ela faz a pergunta no vídeo, né? Como isso pode não ser um ato político, um ato de resistência? Se nós precisamos da leitura para criar pessoas com pensamentos críticos. E ela também cita que nós precisamos disso porque isso é um ato de resistência. E como o discurso de estudar não dá futuro, fazer faculdade não dá futuro, ler não dá futuro, tem sido muito pregado, e como isso é um reflexo dessa falta de leitura e do quão preocupante é a situação em que o Brasil se encontra com respeito à educação. Assim, ela citava ali vários pontos e falava sobre a leitura, e foi um vídeo que eu gostei muito de ter visto, porque eu concordei muito com o que ela disse. E eu lembro que ela termina o vídeo falando assim, citando Paulo Freire, né? Ela citava um trecho muito famoso, provavelmente você já ouviu, que é, abre aspas, a educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, o resumo é, gente, se você já lê, leia mais. Se você não lê porque você não gosta, não tem paciência, ou não entendeu ainda o objetivo, não sei, de repente não é algo que você praticou, tenta de novo. Mas tenta assim, não tenta um clássico direto, ou se você gostar também, tenta, por que não? A questão é você encontrar o gênero que você gosta. Esquece isso de que, tipo, ler é só os clássicos, a gente só fala de George Orwell, a gente só fala de, enfim, etc, etc, porque agora me deu um branco dos escritores famosos, gente, que horror. A questão é que, se você gosta de romance, de fantasia, de ficção científica, se você gosta de HQs, não importa. Não importa que você lê, e isso vai te ajudar a ter um pensamento crítico e a ser uma pessoa diferente. Então, busquem a leitura. Ai, mas eu não consigo manter um hábito. 5 minutos por dia vai mudar a sua vida. E eu vou citar um exemplo muito chucro aqui de como é possível começar a ler, porque eu sou uma pessoa assim que não gosto muito de exercícios físicos. Hoje eu entendo que é super necessário. A gente precisa porque o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Ele foi feito para estar em constante movimento. Mas eu não gosto. Nunca gostei de musculação, não gostava de sair pra caminhar, de correr. Esse negócio era um conceito assim totalmente nada a ver com a minha skin. E aí uma pessoa falou pra mim: se você não tiver tempo pra isso agora, você vai precisar ter tempo quando você ficar doente. E inevitavelmente a gente sabe que vai ficar. A gente sabe que o exercício físico, ele muda muita coisa. E a leitura é a mesma coisa. Tudo é questão de hábito. Tá? Você pode não gostar de fazer, mas se você se esforçar um pouquinho mais, você vai conseguir. E aí, a partir do esforço, isso vai se tornar algo natural. Assim como os exercícios hoje, apesar de não gostar de muitos deles, são naturais. Eu entendo que eu preciso sair e movimentar o meu corpo para ter uma saúde física e psicológica boa. A leitura, ela é a mesma coisa. 2 minutos por dia, depois 5, depois 10. E aí, quando você for ver, você tá ali parada num livro há mais de 1 hora. E aí você vai ver que as mudanças que a leitura trazem para sua vida, que ler, a diferença, ela vai vir em pequenas ações. Quando você perceber coisas que você antes não percebia, quando você parar e perguntar, tá, mas por que disso? Então, assim, é um dado muito preocupante, é algo que nós precisamos levar para fora, que é necessário e que vai fazer um bem muito, muito bom. Leiam mais.
agora nós vamos para uma das minhas partes favoritas do episódio, que é o Você Indica. Hoje eu trouxe um filme para vocês. O nome é Amor de Redenção. É um filme disponível agora, se eu não me engano, na Netflix. Amor de Redenção, ele é um filme, assim, ele fala bastante sobre fé. Então ele tem uma pegada ali mais pro evangélica. Mas ele não é só isso, eu prometo. Hoje eu não sou dessa religião, não tenho religião. E eu assisti esse filme, foi um filme que me pegou muito, porque as percepções que eu tive do filme foram: a principal, perdão, e a secundária, como as coisas acontecem, né? Não sei se você pode denominar como destino, ou como Deus, universo, energias, enfim. Mas ele é um filme que fala sobre uma mulher que sofreu desde muito pequena, que é levada a uma vida não tão, entre aspas, correta. Vou colocar assim porque os algoritmos e as plataformas não vão permitir a palavra realmente. Mas eu vou colocar assim: ela é uma mulher da vida, ela trabalha nas ruas, né, com a profissão mais antiga já existente, e ela foi levada a isso porque as decisões de pessoas do passado dela, da família dela, levaram ela a isso. E aí ela conhece um homem evangélico, cristão, que olha pra ela a primeira vez e, tipo, se apaixona. E ele tá disposto a ajudá-la a mudar de vida, mas ela é muito resistente a isso porque confiar em homens. Como? Depois do que a vida já apresentou pra ela e da forma como as coisas aconteceram. E aí acontece uma série de situações de interação deles, de interação dela, eles como indivíduos e eles como casal. E passa ali a trajetória deles e é muito bonito a forma como é mostrado o amor, para além do amor romântico, tá? Não é só sacanagem nem nada disso, mas é a forma como você olha para outra pessoa, a forma como você escolhe ou não julgar as ações e a vida que ela leva. E de fato o que é perdão, né? Porque hoje é uma palavra que ficou muito banalizada. E aí você se pergunta, o que é de fato perdoar? E eu acho que se eu pudesse traduzir, se eu pudesse responder, eu responderia na forma desse filme. É um filme que eu adorei muito ver e me tocou muito. Então ele tá disponível no catálogo da Netflix pra você assistir. Ou você procura aí o meio pra assistir, não sei, aluga, enfim. Vocês já sabem que eu sou totalmente a favor da distribuição gratuita de cultura. Mesmo que alguns não achem esse filme cultura, enfim. Não é essa a discussão do episódio, não é isso que você indica. O que eu quero dizer é, esse filme ele apresenta muitas questões. E talvez você veja outras que eu não vi, mas eu achei que valeu mesmo trazer a indicação aqui pro F5. E eu gostaria muito que vocês assistissem e depois viessem aqui na plataforma ou nas redes sociais comentar o que vocês acharam. Bom, e pra gente encerrar o episódio, eu vou deixar uma pergunta. Como a leitura mudou a sua vida? Eu citei um pouquinho antes, mas eu vou dar um resumo bem rápido. Quando eu era mais nova, eu era muito, muito fissurada em tirar boas notas na escola. E aí uma vez, uma professora me pegou no meio da bagunça com os meus colegas de classe. E ela falou que isso não poderia voltar a se repetir. Eu fiquei com muito medo porque eu não era o tipo de aluna que levava a chamada dos professores, da diretoria, enfim. E aí, toda vez que eu vi uma das autoridades ali da escola se aproximarem, eu fingia estar lendo, como eu disse antes, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu abri o livro e ficava folheando, dava um tempo ali pra fingir que eu tava lendo a página e virava. Isso se repetiu algumas vezes, e eu não sei dizer pra vocês em que dado momento aconteceu, mas o fato é que entre fingir e não fingir, eu comecei, entre fingir e correr das autoridades, na verdade, eu acabei começando a ler mesmo. E me prendeu a história, né? Na época, Sítio do Pica-Pau Amarelo tinha ilustrações. E foi o primeiro livro que eu li e me encantou. E aí, depois de um tempo, eu fui crescendo. E aí, na minha fase emo, ensino médio, mais ou menos,
muito se falava da saga Crepúsculo, né? Eu lembro que acho que quando eu conheci tava saindo o Lua Nova nos cinemas. E aí todo mundo falava e eu vi uma das meninas que estudava comigo lendo esse livro lá na escada. E eu achei ela muito diferente, porque, tipo assim, todo mundo tava correndo, brincando, gritando, falando lá, 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 lá. E ela tava lá no cantinho dela lendo a saga Crepúsculo. E eu falei assim, cara, eu quero ser diferente. E aí a minha mãe vendia Avon na época, e aí ela foi e comprou os livros. E eu li. E eu lembro que eu li o Eclipse pelo menos umas 5 vezes. Porque eu não conseguia parar de ler. E a minha família até brincava que eu ficava muito irritada toda vez que alguém me chamava e eu tinha que deixar meu livro de lado pra fazer, seja lá o que tava me chamando. E desde então eu não parei de ler. E a leitura ela me trouxe uma das melhores coisas da minha vida, que é o meu clube do livro, é o meu momento pra falar do que eu gosto, assim como o podcast. As meninas que leem comigo, eu conheci elas na faculdade, mas a gente se uniu muito por conta da leitura. E acho que um ponto de aproximação meu com as minhas primas também foi por conta disso, porque nós lemos. Então, assim, como vocês podem perceber, a leitura me trouxe benefícios maiores do que só me distrair, do que só ser diferente. E eu acho que assim como ela mudou muitas questões pra mim, pode mudar pra vocês também. Então, de novo, como a leitura mudou a vida de vocês? Me conta um pouquinho do livro que fez você gostar de ler. E aí você pode me mandar um e-mail, pode comentar aqui na plataforma que você tá ouvindo esse podcast, esse episódio, ou você pode comentar lá nas redes sociais. Se você colocar aperta.f5, você encontra a gente nas principais plataformas de áudio e nas redes sociais também. E para saber que você ouviu até o final, deixa nos comentários o emoji de um livro, pra gente saber que você chegou até aqui, que você não desistiu de mim só porque agora nós estamos com um novo formato e só uma pessoa falando. Tá? Não esquece de compartilhar com a família, com os amigos, o cachorro, o papagaio, o gato, pra quem você quiser esse episódio. E vocês já sabem que para se manterem atualizados, continuem apertando F5. E um incrível, extraordinário e feliz 2025. Esse é o seu ano. Vai ser o ano em que você provavelmente vai ter muitas questões para resolver, mas vai ser o ano em que você vai olhar e vai falar: caramba, eu consegui isso. Eu controlei isso e eu não controlei isso e tá tudo bem. Vai ser um ano incrível para você profissionalmente, na sua saúde, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Vai ser um ano maravilhoso. Joga pro universo, pede para Deus, pra entidade que você acredita, para tudo que você conquistou, se você não acredita em nada, somente acredite e vai dar certo, vai dar bom. 2025 vai ser incrível. Eu espero que seja para mim e para você. Um beijo.